Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Extravagante aqui no DRM Concursos e outros cursos aí pelo Brasil afora. Estamos na terceira parte da nossa aula sobre a lei de abuso de autoridade. Se você não estudou as duas primeiras partes, eu recomendo, que você retorne, assista e depois volte aqui, beleza? Essa é a nossa terceira parte da lei, da aula sobre a Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade. Pessoal, se tiver alguma dúvida, eu estou no Instagram, pode me adicionar, delegado Tiago Pacheco, ok? Conheça também o nosso coach e mentoria para concursos no plano de aprovação em parceria com o DRM Concursos. Vamos lá, pessoal. No final da aula passada eu adiantei, alguma coisa aqui dos crimes, os eixos centrais que a gente vai estudar, tá? Eles não são necessariamente juntos, né? Esses crimes são espalhados. Nós temos crimes, que tipificam excessos na investigação, na instrução, outras variantes que tipificam excessos contra os que sofreram restrição da liberdade. Temos também aqueles crimes que tipificam alteração da verdade ou manipulação, da informação. E, por fim, aqueles crimes que tipificam, alguma violação da intimidade, honra e imagem. Com relação à gravidade dos delitos, eu já havia adiantado no final da próxima aula, temos os crimes de menor potencial ofensivo, seguem o rito sumaríssimo da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, e também temos os delitos mais graves, os delitos de maior potencial ofensivo, com penas de detenção de 1 a 4 anos e multa. E lembrando mais uma vez que não existe pena de reclusão na nova lei de abuso de autoridade, tá? Temos apenas pena de detenção. Ok, pessoal? Somente detenção, reclusão não. Então vamos lá, pessoal, modalidades criminosas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pessoal, sujeito ativo aqui é somente o juiz. Por que somente o juiz? Porque quem decreta uma medida de privação da liberdade é o juiz, tá? O delegado de polícia não, o Ministério Público não. Ah, mas o delegado efetua a prisão em flagrante. Ok, ele efetua a prisão em flagrante e encaminha a comunicação dessa prisão para o magistrado e o magistrado lá na audiência de custódia vai confirmar ou não essa prisão, ok? Então quem decreta a prisão na prática é sempre o magistrado, tá? Então aqui a gente está diante de um crime próprio. Por quê? Porque só pode ser praticado por uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas, que no caso aqui são os juízes, tá joia? A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária, ó, que a gente já está falando de autoridade judiciária, né? Que dentro de prazo razoável deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, então a autoridade judiciária, ou seja, o juiz, que deixa de relaxar uma prisão que é manifestamente ilegal, ele também incorre na mesma conduta, tá? Aquele juiz que substitui a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, tá? Quando ele deixar de fazer isso, ok? Quando ele deixar de substituir essa prisão preventiva, era cabível uma medida cautelar diversa da prisão. Era cabível e o juiz não substituiu. Incorre em abuso de autoridade. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, quando o magistrado ele deixa de deferir uma liminar ou uma ordem de habeas corpus, quando era manifestamente cabível a liberdade do preso, ele também está incorrendo em abuso de autoridade. Artigo 10, pessoal. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pessoal, esse já vinha sendo o entendimento do STF há algum tempo,
a não possibilidade da condução coercitiva, né, de testemunha, de réu e até mesmo de vítimas, ok? Esse é o entendimento do STF. A lei aqui esqueceu, houve uma omissão legislativa. Ela esqueceu de colocar a vítima. E aí, professor, e se a vítima for conduzida coercitivamente, nós teremos o crime de abuso de autoridade? Pessoal, não. Por quê? Nós não podemos dar uma interpretação que prejudique o réu, tá? Uma interpretação que prejudique o réu não pode ser feita. Logo, a vítima é entendimento do STF que a vítima não pode ser conduzida coercitivamente? É entendimento. Agora, é crime de abuso de autoridade? Não. Por quê? Porque o legislador esqueceu de mencionar a vítima. Ele falou testemunha ou investigado, tá? E esqueceu da vítima, perfeito? Artigo 12, pessoal. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pessoal, é um crime de menor potencial ofensivo, tá? De acordo, né, e segue o rito sumaríssimo da Lei 9.099, tá, de 95, tá? Detalhe aqui, pessoal, detalhe aqui, esse crime é praticado por autoridades policiais. Quem deve comunicar a prisão? De modo geral, autoridades policiais, ok? Crime cometido por autoridades policiais. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou, tá? Aqui pode ser autoridade policial, pode ser também o diretor do presídio, no inciso 1º do parágrafo único, tá? Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada, aqui via de regra também é a autoridade policial, mas pode também ser o magistrado, pode também ser o diretor do presídio, a depender do caso concreto, tá? Deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Aqui também, pessoal, pode ser uma autoridade policial, né, um delegado de polícia, pode ser o diretor do presídio também, tá? Ou um agente penitenciário. Quarto, prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Aqui, pessoal, também pode ser magistrado, pode ser diretor de presídio, pode ser também autoridade policial, né, delegado de polícia. Então, um crime um pouquinho mais amplo, né? Não diríamos aqui que é um crime comum praticado por qualquer pessoa, mas também não existe uma restrição tão grande aí do sujeito ativo, tá joia? Então vamos lá, dando continuidade. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Então aqui, pessoal, estamos mais uma vez diante de uma conduta que pode ser cometida por uma determinada categoria, mas não temos aí também um fechamento, né, em determinada categoria, só o magistrado ou só o delegado. Não. Quem pode constranger esse preso ou detento, pessoal? Né, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido, a curiosidade pública, pode ser a autoridade policial, né, o delegado de polícia, pode ser o policial militar, pode ser o policial civil, o policial federal, pode ser o diretor do presídio, pode ser o agente penal, né, o policial penal, pode ser o próprio magistrado, né, a depender se esse preso estiver numa audiência, por exemplo, lá no fórum. Então tem uma gama um pouco maior aí de sujeitos ativos para praticarem este crime, tá? E lembrando aqui, importante, pessoal, olha só,
a detenção de 1 a 4 anos, né, um crime de maior potencial ofensivo adicionado à multa, sem prejuízo da pena cominada à violência, tá? Sem prejuízo da pena cominada à violência. Então, se existe aí lesão corporal leve, por exemplo, ou lesão corporal gravíssima, ou agrave, não importa. Essa lesão corporal, ela também será o quê? Processada. E o sujeito vai responder penalmente por esse crime também, independentemente aqui do artigo 13, né? Da conduta cometida aqui no artigo 13. Então a gente teria um concurso material de crimes, né? Artigo 14. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filme, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem o seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública. Isso é detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né, gente? É um crime de menor potencial ofensivo. Isso geralmente ocorre, né, por meio dos profissionais da imprensa, em concurso com profissionais, não obviamente os profissionais da imprensa, né, porque não são agentes públicos, né, mas no caso, servidores aí policiais ou servidores, né, que trabalham nos presídios, policiais penais, concedem à imprensa o direito de imagem, né, e aí em concurso, né, de pessoas, eles responderão aí pela prática desse crime que está descrito no artigo 14, né? A imprensa, os policiais que permitiram, por exemplo, ou indicaram essa filmagem, né? Os policiais penais que permitiram, o juiz de repente, o oficial de justiça que permitiu essa filmagem lá no fórum, tá? Então é uma questão um pouco mais aberta também, e você precisa também ter a sua cabeça aberta, né, para esse tipo de relação que pode ocorrer no caso concreto, tá? Parágrafo único. Não haverá crime se o intuito da fotografia ou filmagem for o de produzir prova em investigação criminal ou processo penal ou de documentar as condições de estabelecimento penal. Então, obviamente, né, pessoal, não precisava nem estar escrito aqui, tá? Porque, lembrando mais uma vez, né, para a prática desses crimes aí, nós temos um dolo especial, uma finalidade especial do agente. São aquelas 3, a gente viu lá na primeira aula, tá? Se você não se lembra, eu recomendo você voltar lá. Mas nós temos essas finalidades. Tudo aquilo que não persegue aquelas finalidades não é considerado crime de abuso de autoridade. Então, o mero fato de estar perseguindo uma outra finalidade que está aqui, ó, escancarada, né, que é, por exemplo, de documentar as condições do estabelecimento penal, já não seria crime. Mas o artigo quis deixar isso de forma expressa para proteger mais ainda o agente público, né? Artigo 15, pessoal. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Então, aquele sujeito, né, que tem o dever, né, pessoal, por meio do seu ofício, né, de sua profissão, de guardar um segredo ou resguardar o sigilo. Esse sujeito que foi constrangido a depor sob ameaça de prisão, o agente público que proporcionou isso, que pode ser até um policial, pode ser um magistrado, vai responder de acordo com o artigo 15, tá? É um crime de maior potencial ofensivo, ó, pena de detenção, como sempre é de detenção, né, de 1 a 4 anos e multa. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. O agente público, pessoal, que efetuou a prisão, pode ser um policial, né? Pode ser até um oficial de justiça, dependendo da situação. Não é comum, mas pode acontecer, tá? Vai incorrer nesse crime. Ele tem um dever também de se identificar. Se ele não se identifica ou se identifica de forma falsa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal,
deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função, tá? Então, o que a lei quis dizer, tá? Em sede de inquérito policial, né, na delegacia de polícia, nós temos a mesma situação. Artigo 18, pessoal. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações, tá? Então, pessoal, estamos diante aqui de um crime próprio, tá? Que tem que ser praticado, nesse caso, por policiais civis. Seja o delegado, seja o escrivão, seja o investigador, que submete aquele preso, né? Ou melhor, aquele sujeito a um interrogatório noturno. Salvo, é claro, em caso de flagrante delito, até porque o flagrante delito possui um prazo, né, de comunicação da prisão, que é de 24 horas após a prisão do sujeito, né? E salvo também caso esse sujeito que esteja preso tenha consentido, né, em realizar esse ato no período noturno e esteja também devidamente representado, tá? Mais uma vez, estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19, pessoal. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Detenção de 1 a 4 anos e multa, crime de maior potencial ofensivo, hein, gente? Olha só, impedir ou retardar injustificadamente, porque se for justificadamente não tem crime, né? O envio de pleito de preso à autoridade judiciária, tá? Disso a gente tira uma conclusão, tá? Quem pratica esse crime, pessoal? Policiais penais, né? Policiais penais pode ser o próprio diretor do presídio. Evitou que um preso conseguisse levar o seu pleito ao magistrado, é abuso de autoridade, tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja, tá? Então, quem vai incorrer nessa mesma pena, pessoal? O magistrado, tá? Então, esse crime aqui, ó, próprio para o policial penal no seu caput e um crime próprio para o magistrado no caso do parágrafo único, tá? Muita atenção. Artigo 20, pessoal. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É um crime de menor potencial ofensivo também, tá? Aquela famosa entrevista, gente, reservada. Isso ocorre no momento, por exemplo, da prisão em flagrante. Isso ocorre no momento que antecipa uma audiência. Isso ocorre no momento, por exemplo, da audiência de custódia. Então, os sujeitos ativos desse crime aí geralmente são policiais ou mesmo magistrados, tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Então, muita atenção aí para as exceções que estão no parágrafo único, tá joia? Artigo 21, pessoal. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, né, gente? Crime aqui que é praticado por policiais penais ou até mesmo por policiais civis, policiais militares, policiais federais, no momento em que a captura é feita, né? E esses sujeitos ainda estão sob a custódia da polícia antes mesmo da lavratura de um flagrante, por exemplo, né? De uma prisão em flagrante. Então, colocar homem e mulher no mesmo ambiente, pessoal, né? Sexos opostos em um mesmo ambiente, estaremos aí incorrendo no crime de abuso de autoridade. É um crime de maior potencial ofensivo, tá? Detenção de 1 a 4 anos e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também como ECA. Tá joia? Então, pessoal, não pode misturar. Você não pode misturar pessoas de sexos opostos, quanto mais ainda criança e adolescente, né? Na companhia de maiores de idade. E isso, inclusive dá ensejo a outras sanções civis e administrativas que estão previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação ou fora das condições estabelecidas em lei. Crime de maior potencial ofensivo, tá? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, policiais aí que invadem casas sem o mandado de busca e apreensão, oficiais de justiça que entram sem a ordem judicial para cumprir um determinado mandamento. Enfim, é um crime que pode ser praticado também por um grupo maior de pessoas, tá? E mais uma vez lembrando, né, pessoal, a lei de abuso de autoridade ela não é dirigida a policiais e magistrados e promotores de justiça, como a maioria pensa. É qualquer agente público. É óbvio que essas condutas são mais passíveis de serem cometidas por policiais, tá? Por agentes da segurança pública e magistrados e promotores de justiça também, de modo geral. Mas a lei aplica-se a qualquer agente público, seja ele remunerado ou não, tá? Esteja ele ocupando um cargo ou até mesmo, né, ali de forma interina e por pouco tempo, como é o exemplo do mesário, né? Aquele mesário que compõe a mesa ali de votação numa sessão eleitoral por um dia, tá? Então, muito cuidado, a gente sempre acha que é só polícia, só polícia, só polícia e juiz de vez em quando, promotor de vez em quando. Não, tá? É todo mundo, é qualquer agente público. Coloque isso aí na sua cabeça, tá? Incorre na mesma pena na forma prevista no caput deste artigo quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Então, o sujeito até franqueou, mas ele foi obrigado a franquear. Ele foi ameaçado, ele foi coagido a franquear a entrada. Isso é praticamente a mesma coisa que entrar sem a autorização, né? Então, temos aí também abuso de autoridade, tá? Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Isso nem precisava estar aqui, né, pessoal? O parágrafo 2º, por quê? Porque ele já está no texto da Constituição Federal de 1988, tá? É uma regra constitucional que não poderia ser violada e, obviamente, né, pessoal, a gente entra naquela questão do dolo também, né? Da finalidade especial do agente que comete o crime de abuso de autoridade. Salvar uma pessoa não está lá, né? Entre o rol de ações que dão ensejo ao crime de abuso de autoridade. Muito pelo contrário, é um ato super nobre, né? Você invadir uma casa para salvar uma pessoa que esteja correndo perigo de alguma forma, né? Então, obviamente, isso não é crime. Não precisava nem estar escrito, mas o legislador, conforme eu já informei em outros momentos, ele foi muito cuidadoso e preferiu deixar essa informação de forma expressa, tá? Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade, tá? Detenção de 1 a 4 anos. Um perito, por exemplo, né, pessoal, que muda, altera, né, o local do crime no momento ali do homicídio, ele vai lá e tira as coisas do lugar e modifica. E ele pode ter a ajuda de alguém de fora, alguém que não é servidor, alguém que não é agente público, né? O inimigo, por exemplo, da vítima, aquela pessoa que mandou executá-la. E aí ambos vão responder, né, por abuso de autoridade, mesmo particular, conforme eu já falei. Por quê? Porque agiu em coautoria ou participação com o agente público, tá?
Então, muito cuidado em relação a isso aí, lembrando mais uma vez que particulares também podem praticar o crime de abuso de autoridade, desde que estejam agindo em concurso ou, né, como coautores, né, ou partícipes juntamente com um agente público, tá? Muita atenção. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Tá joia, pessoal? Então, também incorre aí no abuso de autoridade com essa pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Artigo 24, pessoal. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. É um crime muito parecido com o anterior, né? É praticamente uma submodalidade do crime que a gente analisou, né, no momento anterior. Mas, claro, lembrando aqui, ó, constranger sob violência ou grave ameaça o funcionário ou empregado desta instituição hospitalar, admitir para um tratamento uma pessoa já morta, né? Para quê? Para modificar o local do crime, para retirar o corpo e dificultar as investigações, tá? Crime aí, ó, detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência por óbvio, né? Então, teremos aí concurso material de crimes. Artigo 25, pessoal. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Qualquer meio manifestamente ilícito, né, gente? Uma interceptação clandestina, por exemplo, tá? É um meio ilícito e gera, inclusive, o quê? Abuso de autoridade. A pena é de maior potencial ofensivo, né, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, quem faz uso dessa prova conhecendo a ilicitude dela, né, pessoal, também incorre no abuso, né, no crime de abuso de autoridade. Combinado? Pessoal, finalizamos a nossa terceira parte dessa aula, né, sobre a nova lei de abuso de autoridade. A gente está esgotando a matéria, estamos falando tudo que é possível de cair na sua prova, tá joia? Então, um grande abraço. Se precisarem, estou nas redes sociais, é só me procurarem, tá? Eu estarei pronto para ajudar. Um abraço e até a quarta e última parte da nossa aula sobre a lei de abuso de autoridade. Até mais.